Oi, turma. Vamos resolver os exercícios da página 23, certo? Correspondente a montante de juros simples, tá? Então, como no vídeo anterior eu passei a forma para vocês, discuti a forma com vocês, então, esse primeiro exercício diz o quê? Que montantes receberá um aplicador que tenha investido 28 mil durante 15 meses a taxa de 3% ao mês, certo? Então, veja bem. Então, eu já esquematizei mais ou menos aqui os cálculos, os dados. Então, nós temos aqui o capital. Temos aqui o capital de 28 mil, tempo 15 meses, a taxa de 3% ao mês. A unidade é a mesma, não é isso? Basta dividir a taxa por 100, teria uma taxa de 0,3% ao mês, tá? E aí, pessoal, como eu tenho SIN, J, N e IN, tá certo? Para calcular o montante, eu devo primeiro calcular o juro, depois eu somo, né? Depois eu uso essa formazinha aqui da soma, olha. Fica mais fácil. Então, calculando aqui o J, 28 mil vezes a taxa vezes o tempo, 15 meses, a gente teria um juro de 12.600. Usando a equação da soma, montante igual a capital mais juros, então eu vou somar o quê? O capital 28 mil mais os juros 12.600. Então, fazendo essa soma aqui, o montante encontrado foi o quê? 40.600, ok? Então, esse é o primeiro exercício. Vamos ao segundo, né? O segundo diz, qual o capital inicial necessário para se ter um montante de 14.800 daqui a 18 meses, a taxa de 48% ao ano, no regime de juros simples, tá? Então, os dados são o seguinte. A gente tem, ele quer o capital inicial, certo? Para que esse capital produza um montante de 14.800 daqui a 18 meses, a essa taxa aqui é o ano. Como eu tenho 18 meses, tá certo? Eu devo transformar essa taxa para o mês. Então, 0,48 dividido por 12, tá certo? Daria 0,04 ao mês. Aqui eu não tenho SIN, então eu não posso calcular primeiro os juros, tá certo? Então eu vou pela forma geral, tá certo? Do montante, né? Que é essa forma aqui, que eu já passei na aula anterior para vocês, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou substituir nessa função, né? Ou equação mesmo, que podemos chamar de equação. Então, M igual a C vezes 1 mais I vezes N. Substituindo aqui o M, que é 14.800, o C nós vamos encontrar, né? Está aqui, tá? Está aqui. O parênteses 1 mais I, que é 0,4, e N, que é 18 meses. Tá? Então, multiplicando, como no parênteses, nós temos duas operações. Primeiro vamos resolver o produto, olha. Tá? Primeiro vamos resolver o produto. Então, multiplicando esse produto aqui, temos 0,72. Somando esse parênteses, vai ficar o quê? 1,72. Então, 14.800 vai ficar igual a C vezes 1,72. Como vocês sabem, quem está multiplicando a variável passa dividindo, então vamos ter 14.800 dividido por 1,72. No caso, o capital inicial que ele pede é o que? 8.604,65, ok? Então, essa é a resposta do segundo problema, tá? O terceiro problema, ele pede o quê? Uma pessoa consegue um empréstimo de 86.400 e promete pagar ao credor após 10 meses a quantia de 116.640. 116.640, tá? Determinar a taxa de juros simples anual cobrada, tá, pessoal? Então, vamos aqui aos dados, olha, do terceiro, tá? Então, o terceiro problema diz o que? O capital 86.400, o montante que ele se comprometeu a pagar 116.640 daqui a 10 meses. Calcular a taxa de juro, tá? Então, vejam bem,
A diferença entre o montante e o capital, tá certo? Essa diferença, o que ele está pagando, ele tinha o capital, o que ele está pagando a mais é o juro. Então, a diferença é o juro. Então, podemos, se a gente fizer 116.640 menos 86.400, tá? A gente vai encontrar esse valor aqui, olha, 30.240, tá? Então, se aqui nós temos o juro, temos o capital e temos o N, temos, no caso, e temos o N, capital, N e J, temos três variáveis dessa forma, olha, do J igual assim, tá? Então, podemos encontrar a taxa por aqui, por esta forma aqui, J igual assim, ok? Então, substituindo os dados que temos, né, J, 30.240, capital, quadrar melhor aqui, capital, 86.400 e vamos encontrar IN 10 meses, tá? Então, multiplicando 86.400 por 10, tá? Vai ficar 864.000 vezes I, tá? Então, 30.240 igual a 864.000 I. Esse valor que está multiplicando a variável passa dividindo, tá certo? Então, dividindo 30.240 por 864.000, a gente vai encontrar 0,035, tá certo? 0,035, tá? Que é exatamente a taxa unitária. Vezes 100 dá 3,5. Como ele pede uma taxa anual, então a gente vai multiplicar essa taxa aqui por 12, olha, tá? Então 3,5 vezes 12 dá 42% ao ano, tá? Então a taxa anual que ele está pedindo a taxa de juros, a taxa da aplicação dos 10 meses, porém na unidade anual, ok? Se a gente for para o exercício 4, vamos lá, olha, o exercício 4 ele diz o seguinte: por quanto tempo deve ser aplicado o capital de 8.000 a taxa de 16% ao ano para obter um montante de 8.320? Então, veja que a diferença entre o capital e o montante é pequena, tá? Então, veja bem, o capital aqui 8.000, certo? A taxa de 16% ao ano e o montante 8.320. A diferença entre esses dois vai ser exatamente os juros, olha. Então, a diferença entre esses dois valores vai ser exatamente os juros. Ok? Então, o juro pago aqui foi o quê? 320.000, tá? Então, mais uma vez, nesse caso, a gente pode usar a taxa, aliás, a forma J igual assim, para encontrar agora o tempo, né? O tempo que esse capital foi aplicado. Então, como a taxa aqui está ao ano, pessoal, e o tempo em juros simples geralmente é curto, então devemos encontrar o tempo em dias, tá? Devemos encontrar em dias, certo, pessoal? Então, vamos pegar essa taxa aqui e transformar para dia. De ano para dia eu divido 360, tá? Então, deu esse valor aqui que é bastante pequeno e decimal, né?